gente, tudo bem com você? Olha o que eu estou trazendo hoje, gente, para você. Esse lindo suplar folha, gente. Olha que graça. Olha isso. Eu vou deixar a medida e o material gasto tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se você for confeccionar essa linda peça, você confere aqui embaixo que vai estar aí a medida e quanto gastei, a agulha, tudo escrito certinho. Se você também fizer um trabalho aqui do meu canal G Atelier, você pode estar me marcando lá no Instagram, G Atelier Oficial, também vou deixar aqui embaixo na descrição, que eu vou adorar, gente, ver o trabalho de vocês, tá bom? Feito aqui pela minha videoaula. Se você puder também, compartilha aí esse vídeo. Isso ajuda muito a quem tem canal no YouTube a crescer cada vez mais. É o compartilhamento que nos ajuda a crescer cada vez mais. Então, gente, se você puder, faz essa forcinha aí, me dá essa forcinha, essa ajuda que eu agradeço de coração. E espero que goste do passo a passo. Na aula de hoje eu vou utilizar 2 fios juntos. Vou fazer aqui um anel mágico e aqui dentro do anel eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E já posso aqui fechar o meu anel. Pronto. Uma corrente só para a altura do ponto. Viro o meu trabalho e vou fazer 2 pontos baixos, um em cada de base. Sempre observando para ver se está pegando os 2 fios. O segundo. E aqui no terceiro, vamos fazer 3 pontos. 3 pontos. Eu costumo marcar esse do meio. Não é necessário, mas eu marco. E agora eu vou fazer um ponto para cada um aqui, ou seja, 2 pontinhos, um em cada de base. E tá ficando assim. Aqui depois arrematamos essa pontinha aqui do fio. Novamente uma correntinha para a altura, viro o trabalho e vou fazer 3 pontos baixos, um em cada de base. Retiro aqui o meu marcador e vou fazer aqui nesse do meio 3 pontos. E vou fazer aqui 3 pontos baixos, um em cada de base. Uma corrente, viro o trabalho, vou fazer 4 pontos, um em cada de base. Retiro o marcador e faço 3 pontos aqui nesse do meio. 4 pontos, um em cada de base. E tá ficando assim. Uma corrente, viro o trabalho e vou fazer 5 pontos, um em cada de base. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou fazer 3. Vou fazer um ponto baixo aqui. E tenho aqui 1, 2, 3, 4 pontos, e eu vou fazer aqui 5 correntes. Viro o trabalho, e na segunda corrente eu faço o meu primeiro ponto baixo. Vou fazer
ponto baixo para cada correntinha aqui. Fiquei aqui com 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Vou fazer o próximo aqui no ponto baixo e mais um no próximo. Então, eu fiquei aqui com o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Retiro o marcador e aqui eu faço 3 pontos. Vou fazer aqui um ponto alto aqui no primeiro ponto, depois do terceiro. Deixa eu soltar aqui um pouquinho de fio. E agora, eu vou fazer... Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui 5 pontos, eu tenho que fazer 6 correntes. Viro o trabalho, volto aqui na segunda e faço o meu ponto baixo. Ponto baixo para cada corrente. Fiquei aqui com 5 pontos, um ponto para cada correntinha de base. Agora, eu tenho aqui 2 pontos antes do marcador, eu vou fazer os 2. Vou fazer aqui 3 pontos. E agora, eu vou fazer ponto sobre ponto aqui. E já tá aqui dando forma a nossa folha, nosso suplar folha. Uma corrente sempre para a altura, viro o trabalho, vou fazer aqui um ponto baixo, 4 correntes. Vou pular 1, 2, 3, 4 e venho aqui no quinto ponto e faço o meu ponto baixo. E vai ficando assim. Vou completar aqui meus pontos baixos, vou ficar com o total de 3 pontos aqui depois das correntes, antes do marcador. Retiro o meu marcador e vou fazer meus 3 pontos. Agora, eu vou trabalhar aqui meus pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Agora, eu vou fazer uma corrente, 9 pontos. Aqui no marcador, eu vou fazer 3. E aqui eu completo com 9 pontos. Eu faço ponto baixo aqui também nas correntes. Vou terminar aqui a minha carreira e volto com você. Fiz aqui, fiquei com 9 pontos, 3 pontos, 9 pontos. Temos que prestar atenção nas correntinhas, porque uma fica bem escondida. Então, sempre contando as carreiras. Fiz aqui uma corrente e agora eu vou fazer, virei o trabalho e vou fazer aqui ponto sobre ponto. E aqui no marcador, 3 pontos. Fiz aqui os meus pontos. Agora, eu vou fazer aqui 4 pontos, um em cada de base. Fiz os 4 pontos, vou fazer 7 correntes. Vou virar o trabalho. E na segunda corrente, eu já começo o meu ponto baixo. E trabalho ponto baixo para cada corrente. Fiz aqui os pontos baixos nas correntes, vou completar aqui até o marcador meus pontos baixos. E fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. E aqui eu vou fazer os meus 3 pontos. Fiz os 3 pontos. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos, um em cada de base. 8 correntes.
viro o trabalho e já começo a trabalhar aqui meus pontos na segunda corrente. Ponto baixo para cada corrente de base. Vou trabalhar aqui os meus pontos até o marcador e vou ficar com 12 pontos. E aqui no marcador, meus 3 pontos. E vou trabalhar ponto baixo para cada ponto de base aqui. Eu fiquei aqui com 12 pontos, 3 pontos juntos, 12 pontos. Uma corrente, viro o trabalho, eu vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto, um ponto baixo no segundo e um ponto baixo no terceiro. Vou fazer 8 correntes, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aqui no 9, no nono ponto, um baixo. No próximo, um baixo, ficando assim. E aqui no marcador, não esquecendo, 3 pontos. 3 pontos. Agora, vamos fazer ponto baixo para cada ponto de base. E tá ficando assim. Fiz aqui, depois dos 3 pontos juntos, 13 pontos baixos, um em cada de base. Fiz uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou fazer 3 pontos, um em cada de base. Nove correntes. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e no 10º eu faço um baixo. Mais um ponto à frente. Então, eu fiquei aqui com 3 pontos baixos, 9 correntes, 2 pontos baixos. E aqui no marcador, 3 pontos. Agora, eu vou fazer ponto baixo para cada ponto de base e vou ficar com 14 pontos. Eu terminei os meus pontos, completei a minha carreira e fiz a próxima, que foi a carreira de número 15. Eu fiz 15 pontos baixos, 3 pontos e 15 pontos baixos. Agora, para a carreira 16, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e vou fazer 16 pontos baixos. Fiz aqui os 16 pontos baixos e aqui no meio 3 pontos juntos. Fiz aqui os 3 pontos, agora eu vou fazer 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz aqui os 8 pontos, eu vou fazer 9 correntes. Fiz aqui 9 correntinhas, vou virar aqui o meu trabalho. E vou contar aqui a partir da agulha na segunda correntinha, eu já faço aqui o meu primeiro baixo. E vou trabalhar pontos baixos até o marcador. E fiquei aqui com 17 pontos. Vou fazer aqui os 3 pontos altos juntos, perdão, os 3 pontos baixos. E tá ficando assim, gente, ele fica assim mesmo, torcido, mas aí é
aquele esqueminha de ficar arrumando o crochê. Ou então você pode estar aí passando um endurecedor. Agora eu vou fazer 10 pontos, um em cada de base. 8 correntes, 8. Viro aqui o meu trabalho. E a partir da segunda, eu já trabalho os meus pontos baixos. Vou fazer ponto baixo até o marcador. Fiz aqui os meus pontos, fiquei com 18 pontos. Vou fazer 3 pontos baixos aqui no marcador e vou fazer 18 pontos aqui também. E volto aqui com você. Completei aqui a minha carreira. Uma corrente, vou virar o trabalho. E vou fazer 3 pontos, um em cada de base. Feito os 3 pontos, puxando aqui um pouquinho de fio, deu uma emboladinha aqui, mas tudo bem. Vamos fazer 10 correntes. Vamos pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 11º, um ponto baixo. Ponto baixo até o marcador. Fiquei aqui com 6 pontos baixos e aqui 3 pontos. E aqui eu vou fazer ponto baixo para cada ponto de base. Vou ficar com 19 pontos. Terminei aqui meus pontos. Vou fazer aqui uma correntinha para a altura do ponto e virar o trabalho, puxando sempre assim os 2 fiozinhos, para não correr o risco de um ficar folgado. Virei aqui o trabalho. Agora eu vou fazer 5 pontos baixos, um em cada de base. Feito os 5 pontos, eu vou fazer 11 correntes. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E no 12º ponto, eu faço o meu primeiro ponto baixo. E vou fazer aqui mais 3 até o marcador. Ficando assim. Vou fazer aqui 3 pontos. Feito os 3 pontos, vamos fazer 20 pontos baixos. Vou fazer aqui os meus e volto com você. Completei aqui a minha carreira. Agora eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho e voltar fazendo ponto sobre ponto. Aqui eu vou continuar com 3 pontos e ponto sobre ponto. Tenho que ficar com 21 pontos aqui, 21 pontos aqui, não esquecendo dos 3 pontos aqui. Esses 3 pontos não conto. Então, eu vou fazer aqui meus 21 pontos, 3 pontos, 21 pontos e volto com você. Eu terminei a minha carreira, fiz uma corrente, no mesmo lugar um baixo, ponto sobre ponto, fiz aqui no marcador 3 pontos. Eu fiquei aqui com 22 pontos baixos, mais 3 pontos. Agora, vamos fazer 14 pontos. Feito os 14 pontos, vamos fazer 9 correntes. Virar o trabalho. E vamos fazer 23 pontos baixos. Lembrando que já
começamos na segunda correntinha. Vou fazer os 23 pontos e volto aqui. Fiz aqui meus 23 pontos, fiz 3 pontos no mesmo ponto de base e agora vamos fazer 17 pontos, um ponto para cada ponto de base. Fiz aqui os 17 pontos, agora vamos fazer 7 correntes. Vou virar o trabalho. E já aqui na segunda correntinha eu começo a trabalhar. E vou fazer 24 pontos baixos. Vou fazer aqui 24 pontos baixos. Aqui eu vou fazer 3 e mais 24 pontos baixos e volto aqui com você. Terminei aqui a minha carreira. Agora vamos seguir uma sequência até essa parte aqui ficar reta. Reta e aqui vai ficar diminuindo. E aqui vai ficar reto aqui que não vai ter mais os aumentos. Mas não vamos chegar até aqui, gente. Eu vou explicar agora a você. Vou fazer aqui a minha correntinha para virar o trabalho. E vou pular aqui o meu primeiro ponto, no segundo eu faço o meu primeiro ponto. Eu vou fazer um total de 10 pontos baixos. Um em cada de base, gente. 2, 3. Deixa eu soltar aqui um pouquinho de fio que começou a embolar aqui. Pronto, fiz aqui os 10 pontos. O que vamos fazer agora é uma diminuição. Vou introduzir aqui no primeiro ponto, puxar o fio e segurar. No segundo, puxo o fio e agora sim eu tiro os 3 de uma vez. Fiz a minha diminuição. Venho aqui no ponto à frente e faço um ponto baixíssimo. Feito um ponto baixíssimo, eu alongo aqui a minha laçada, viro o meu trabalho e venho aqui, gente, na diminuição. Aqui tá o ponto baixíssimo e aqui tá a diminuição, já começo nela. E vou fazer aqui pontos baixos, vou ficar com 11 pontos. Sempre vou ficar com 11 na ida e 10 na vinda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos na ida e agora na vinda, sempre 10. Uma corrente, viro o trabalho, eu pulo aqui o primeiro, venho no segundo e começo a trabalhar meus 10 pontos altos, perdão, meus 10 pontos baixos. É porque eu tô fazendo outro trabalho ali e é de ponto alto, aí confunde. Caso aconteça de eu falar ponto alto, pode mudar que é ponto baixo, viu? Esse trabalho é todo em ponto baixo. 9 e aqui eu faço o 10º ponto. Aqui foi o ponto baixíssimo. Agora eu introduzo a minha agulha no mesmo lugar, puxo o fio e seguro na agulha. No próximo, puxo o fio e tenho 3 alças na agulha. Eu tiro as 3 de uma vez. Essa a minha diminuição. Puxar mais um fiozinho aqui. E vou fazer no próximo o meu ponto baixíssimo. Alongo, viro e venho aqui na diminuição e já começo a trabalhar meus pontos baixos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, veio um nozinho aqui, a gente esconde. 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Então, pode observar que na ida, sempre 11 pontos. Uma corrente, vira o trabalho, pula um no próximo, o primeiro ponto dos 10. Eu vou fazer dessa forma até chegar próximo ao marcador, sempre contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui o 10º, faço a minha diminuição e o meu ponto baixíssimo, alongo, viro, na diminuição já inicio novamente. Então, eu vou terminar aqui dessa forma e pode observar como tá ficando. Eu já tô aqui próximo ao marcador. Eu vou ficar indo e vindo da mesma forma, não esquecendo da diminuição, não esquecendo do ponto baixíssimo e não esquecendo que temos que pular sempre um ponto aqui no início da carreira. Então, eu vou terminar aqui o meu e volto com você. Terminei aqui a minha carreira e ficou assim. Ficou aqui os 3 pontos do aumento aqui do meio. Agora, eu vou fazer uma diminuição. E vou trabalhar ponto sobre ponto até o último ponto. E vai ficando assim. Vou trabalhar meus pontos até aqui e volto com você. Terminei aqui os meus pontos. Agora, vamos fazer exatamente o que fizemos aqui. Uma corrente, virar o trabalho. Pular o primeiro, no segundo, começar a fazer os 10 pontos altos. Perdão, os 10 pontos baixos. Um em cada de base. Fiz aqui os 10 pontos baixos, vamos fazer a diminuição. Feito a diminuição, vamos no ponto à frente e fazer um baixíssimo. Alonga a laçada, vira, pula o ponto baixíssimo, sempre na diminuição. Vamos voltar fazendo os pontos baixos. Então, eu vou terminar aqui essa lateral da mesma forma que trabalhei aqui e volto com você. Terminei aqui e ficou dessa forma, gente. Agora, vamos trabalhar carreiras de ida e volta. Ué, Gê, não estávamos trabalhando assim? Sim, estávamos. Mas agora vai ser de uma ponta a outra e não até o meio como vínhamos trabalhando. Então, vamos seguir reto e fazendo aqui as diminuições. Então, cheguei aqui na última, fiz o último ponto e vou fazer aqui a minha diminuição. Fiz a minha diminuição, eu vou continuar aqui ponto sobre ponto.
até chegar lá na ponta. Fiz aqui meus pontos baixos até aqui na ponta. Vamos fazer aqui uma correntinha, virar o trabalho, sempre pulando o primeiro, vem no segundo e vamos continuar ponto sobre ponto até o meio. Fiz aqui os meus pontos e já estou aqui no meio. Eu fiz aqui 10 pontos baixos. Vamos seguir trabalhando assim, gente, até ficarmos com o total de 20 pontos de uma ponta a outra. Sempre fazendo aqui no meio a diminuição. Fiz a minha diminuição, eu sigo trabalhando o meu ponto, ponto sobre ponto, até a ponta, diminuindo um ponto, o primeiro ponto na volta. Faz-se 10 pontos baixos e faz uma diminuição no meio, sempre dessa forma, até ficarmos com 20 pontos de uma ponta a outra, e temos que no final ficarmos com o fio aqui, pois vamos fazer a partezinha do caule aqui da nossa folha. Então eu vou completar a minha carreira. Quando eu ficar com os 20 pontos no total, eu volto aqui para fazermos o caule. Não esquecendo, gente, eu fiz aqui os 10 pontos, uma diminuição, ponto sobre ponto, uma corrente, vira, pulo primeiro, 10 pontos, uma diminuição, ponto sobre ponto. Dessa forma, gente, mas qualquer coisa, qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu ajudo, tá bom? Vou terminar aqui o meu e volto. Então, gente, eu terminei aqui, fiquei com 20 pontos aqui de uma ponta a outra. Deixa eu virar aqui o trabalho, porque eu terminei aqui desse lado fazendo a última diminuição. Pode observar que aqui é uma diminuição. Terminou essa última diminuição, já vamos subir 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos na segunda corrente e fazer ponto baixo. Vamos trabalhar um total de 5 pontos, um em cada de base. Fiz aqui os 5 pontos baixos, um em cada corrente de base. Você já pode prender aqui no mesmo lugar da diminuição com um baixíssimo, se você quiser. Se você não quiser, e aqui, gente, ó, finaliza e corta o fio e arremata. Se você não quiser fazer dessa forma, porque não vai ficar aqui no centro certinho, você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Você fez os 5 pontos, você vai virar o seu trabalho e você vai prender aqui no ponto à frente. Aqui tá a diminuição que iniciamos e vamos prender aqui, ó, no ponto à frente. Uma correntinha, apertar aqui e pronto. Ficou aqui no meio certinho o caule aqui da nossa folha, do nosso suplar folha. Ele realmente fica assim, gente, meio que vai torcer, mas é uma folha, né, gente? É dessa forma que vai ficar na mesa da minha cliente. Ela me encomendou o par, eu só fiz esse até o momento.
Eu vou gravar, perdão, eu vou fazer o outro, mas só vou gravar esse aqui. Eu vou arrematar aqui o fio em cima, vou arrematar o meu fio aqui embaixo. E se você não quiser que fique assim, com as pontas alta, a outra baixa, você pode estar usando o endurecedor aí da sua preferência. Tá bom, gente? Eu vou arrematar aqui e volto com você. Já fiz aqui o arremate, tanto aqui no início quanto aqui no final, e pode observar como ficou, gente. Estou apaixonada por este suplá. Espero que você goste também. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua participação. Te espero aqui no próximo vídeo e que Deus o abençoe. Tchau, tchau.